Presidente Lula se reúne hoje com 10 líderes da América do Sul em uma tentativa de reaproximação entre os países da região. A exceção será Dina Boluarte, do Peru, que convive com uma crise interna desde a deposição do antigo presidente Pedro Castilho. Será representada pelo chefe do Conselho de Ministros peruano, o Alberto Otarola. Não há previsão de assinatura de acordos e encontros bilaterais ainda estão sendo negociados. Ontem, Lula recebeu no Palácio do Planalto o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que não vinha ao Brasil havia 8 anos. O encontro marcou a retomada das relações entre os dois países, que tinham sido suspensas em 2019 no governo Jair Bolsonaro. Ao lado de Nicolás Maduro, Lula afirmou que a Venezuela é vítima de uma narrativa antidemocrática e de autoritarismo. A fala de Lula foi criticada pela oposição e por ONGs internacionais, como a Human Rights Watch, que declarou que a situação na Venezuela é uma realidade inquestionável. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso. E eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. Tá, vamos falar agora. Eu ia deixar para falar depois de todos os áudios, mas a gente não pode deixar passar uma fala como essas. O Lula acertou em alguns pontos aí. Ele disse que vai em alguns lugares que as pessoas não sabem nem onde ficam a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problemas com a democracia. Pois é, são pessoas muito bem informadas, porque a Venezuela tem problemas sérios com a democracia e tudo isso não é de responsabilidade de eventuais sanções dos Estados Unidos. Aliás, sabe que é o país que mais compra petróleo da Venezuela? Os Estados Unidos. Então essa não é uma sanção absoluta como o embargo a Cuba, por exemplo. E esses problemas democráticos são de única e exclusiva responsabilidade de seu líder, Nicolás Maduro. A Venezuela é um país em que opositores são presos, em que as eleições são fraudadas, em que quando, eventualmente, o seu líder, Nicolás Maduro, ou antigamente Hugo Chávez, perdia uma eleição, criava-se um referendo que era repetido até que o resultado fosse de agrado do Palácio de Miraflores. A Venezuela é um país em que os protestos contra o governo são praticamente proibidos e são repelidos com munição de verdade. Então a gente está falando de um líder aqui que assassina a própria população, né? Todos os países têm seus eventuais problemas de liderança. A Venezuela é uma ditadura. E eu fico pensando, Sheila, naqueles venezuelanos que fugiram do país. Muitos aqui no país, morando aqui no Brasil, ouvindo esse discurso do Lula. Eu não vou me alongar muito aqui, porque muito já foi falado a respeito dessas bobagens ditas pelo presidente. Só um parêntese. Há duas alternativas. Ou o Lula acredita no que ele está falando, o que seria extremamente preocupante, que ele tivesse... Como é que se fala isso mesmo? Que ele tivesse moldado a situação da Venezuela no cérebro dele a ponto de achar que Nicolás Maduro é vítima de uma guerra de narrativas e não um ditador absoluto, como impõe a realidade, ou o Lula está floreando a verdade, ou seja, mentindo, o que nos causa grande preocupação também, porque por que teríamos um líder que se veria na necessidade de dizer esse tipo de coisa?
depois de receber Nicolás Maduro com todas as honras de chefe de Estado. É extremamente ofensivo a gente ver um ditador assassino como esses subindo a rampa do Palácio do Planalto sendo recebido com a máxima honra que um chefe de Estado merece. Ele não merece. E eu fico pensando naqueles refugiados que estão aqui no Brasil ouvindo isso, especialmente aquelas meninas de 14, 15 anos que hoje já devem ter 15 e 16, que foram chamadas de prostitutas e tendo de ver o presidente anterior dizendo que quando encontrou-se com elas pintou um clima. Lembra dessa história? Uhum. Eram refugiadas venezuelanas que hoje moram em Brasília e estão se virando ali por meio de programas sociais do governo brasileiro, estão costurando e foram chamadas de prostituta. Não satisfeito, o nosso líder atual, né, não satisfeito com aquilo que foi dito pelo presidente anterior, agora vem e diz que, na verdade, elas nem deveriam estar aqui, porque, afinal de contas, o país delas tem um governo virtuoso que só é vítima de uma guerra de narrativas. E quando a narrativa verdadeira se impuser, elas vão saber a bobagem que fizeram de deixar aquele país, afinal de contas, vai tudo muito bem ali. Dá pra acreditar num negócio desses? Você imagina a cara dessas meninas vendo um negócio desses? Ah, quer dizer que eu tô aqui porque eu caí numa narrativa falsa de que o presidente Nicolás Maduro não é um ditador. Ele é cheio de virtudes. Eu caí numa narrativa. Era pra eu estar lá com a minha família. Era pra eu estar lá na minha escola. Elas estão aqui por quê então, Lula? Quanta bobagem. Que coisa inacreditável. E eu não vi ainda, mas eu já consigo ouvir os dedinhos tamborilando os teclados pelo Brasil, mandando mensagens aqui para as nossas caixas postais, dizendo: ah, bonito era o Bolsonaro, que ia lá, roubava a joia da Arábia Saudita, que apoiava um ditador sanguinário, que derretia as pessoas no ácido, que mandava esquartejar. Não tem nada de bonito nisso, é mais feio, é pior ainda. Agora, a nossa régua moral será Jair Bolsonaro a partir de agora? Qualquer coisa que seja menos ruim que Bolsonaro será aceitável? O Brasil precisa parar com isso. Isso aí em inglês tem um nome, é o whataboutismo, né? Que é aquele cara que quando confrontado com uma crítica ao seu político preferido, fala what about o outro, what about quer dizer, e o outro? E o outro? Ele não quer falar do dele. Ele se esconde lançando o Coringa do governante anterior. Porque aí a gente não tem discussão nunca. A gente só vai poder reclamar quando o nosso presidente se tornar tão asqueroso quanto o anterior? É isso? A nossa nova regra moral agora se chama Jair Bolsonaro? Imagine se isso for colocado em prática em todos os campos da sociedade. Eu vou jogar meu lixo no mar. Porra, por que você tá fazendo isso? Ah, você tá reclamando do meu lixo no mar? Eu não vi você tão revoltado quando a BP foi lá e poluiu o Golfo do México. Caramba, você tá esfaqueando uma pessoa na esquina! Ah, agora você se importa. Eu não via você tão revoltado assim quando o Pedrinho Matador assassinou 120. A gente viu a Regina Duarte, quando ainda brincava de ministra, dar uma dessas, né? Mas, ministra, o seu governo tá matando gente, receitando cloroquina, adotando um discurso anti-vacina. Mas a morte faz parte da vida. Lembra dessa na entrevista da CNN? Stalin matou tanta gente. Ah, tá. Ah, então tudo bem. Que são algumas centenas de milhares de brasileiros mortos quando Stalin matou, sei lá, 20 milhões. O que é um apoio a uma ditadura que mata oponentes, que expulsa gente do país, que bota candidato à presidência na cadeia, que mata os seus próprios cidadãos, se o presidente anterior apoiava ditaduras ainda piores? E assim vamos. Assim vamos. Até o dia que a gente vai trocar ali o dito na bandeira brasileira de ordem e progresso para nivela-se por baixo. Esqueça Bolsonaro por um instante e preste atenção na defesa que Lula está fazendo de um assassino, de um ditador. De um ser humano sem escrúpulos, de um governo desprezível. De um governo que teve como resultado uma população famélica, quase toda ela abaixo da linha da pobreza, com a exceção, obviamente, dos militares que foram aparelhados por Nicolás Maduro a ponto de apoiarem qualquer atitude absurda de seu líder,
com exceção, obviamente, dos membros da Assembleia Constituinte, que foi criada para substituir o Congresso Nacional empastelado por Nicolás Maduro quando se tornou hostil a ele. Ali há todos os ingredientes de uma ditadura sanguinária, e foi o líder e criador desta ditadura que ontem foi homenageado pelo nosso presidente e ouviu da boca do nosso presidente aquele que formou uma frente ampla de defesa à democracia, que o que acontece ali, na verdade, é uma guerra de narrativas. Que o que falta ali é um bom publicitário, para que as pessoas entendam as boas ações do governo Nicolás Maduro. Não é aceitável. O fato de o nosso ex-presidente ser uma das figuras políticas mais asquerosas da história não dá a ninguém carta branca para tomar esse tipo de atitude. Isso envergonha o Brasil. E deve estar envergonhando agora aquelas pobres meninas venezuelanas que se refugiaram aqui no Brasil e não têm recebido uma grande acolhida por parte de seus líderes. Felizmente a gente está falando aqui dos líderes, porque há pessoas no Brasil que conduzem projetos sociais exemplares como esse, por exemplo. Mas o que elas têm ouvido de nossos presidentes é de corar de vergonha, Sheila. Bom, claro que as relações entre os países deve ser pragmática, né? Quando a gente fala de relação de governos, relação de países, deve ser pragmática quando se trata de valorizar, de melhorar as trocas comerciais, e você mesmo mencionou um exemplo, Estados Unidos e Venezuela, né? Então, essa é uma relação bastante pragmática. Ocorre que o presidente Lula, na fala de ontem, saiu completamente do campo pragmático e entrou no campo de alinhamento ideológico. Né, quando ele fala que é um governo vítima de uma narrativa antidemocrática, vítima é a população venezuelana desse governo. E quando o próprio presidente Lula sugere que Nicolás Maduro construa a sua narrativa, ora, construir uma narrativa diferente do que a realidade mostra, tem nome. E o nome disso é mentira. Não tem outro, né? Bom, vamos ouvir aqui o Nicolás Maduro. Ele criticou o extremismo dos governos de direita e reforçou o discurso de integração regional. Amigo Lula, essa ideologização extrema das relações internacionais. E de repente, desde Brasil cerraram todas as portas e todas as ventanas. Todas as portas, todas as janelas com o Brasil fossem fechadas, todas elas. Sendo países vecinos. Ainda que fôssemos e sejamos países vizinhos. Disse ainda que a Venezuela está de portas abertas para empresários brasileiros. Fizemos uma revisão de tudo o que diz respeito a essa época de ouro das nossas relações, onde o Brasil e a Venezuela se encontravam cara a cara e se encontravam a partir de uma vontade comum. Vontade de construir uma América do Sul em paz, com prosperidade, com igualdade. É engraçado ouvir Nicolás Maduro falando de extrema ideologização do discurso ao lado de Lula, que havia acabado de elogiar a sua atuação como presidente, falando lá na guerra de narrativas, e da necessidade de se investir e criar uma grande América. Paga a nossa grana, Maduro. Quem se saiu bem mais uma vez nessa? Fernando Haddad, que ficou longe desse discurso ideológico e falou: eu quero que o Maduro pague nossa grana. Cadê nosso dinheiro? Que é o dinheiro da Venezuela, que é o dinheiro de Cuba, que é o dinheiro de Moçambique, de países que estão devendo ao Brasil e deram um calote no momento em que a gente mais precisa de grana. A dívida da Venezuela é de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o que equivale a algo em torno de 6 bilhões de reais. Aliviaria bastante o nosso problema atual. São obras do BNDES, né, bancadas pelo BNDES em infraestrutura durante os governos do PT. Haddad disse que um grupo de trabalho será criado para reprogramar o pagamento dessas dívidas. Vai se constituir um grupo de trabalho para consolidar a dívida da Venezuela frente ao Brasil e, a partir dessa consolidação dos números, reprogramar o pagamento. Então é disso que a Fazenda foi tratada. Só para encerrar, a Venezuela é um país em que os cachorros praticamente deixaram de ser animais domésticos porque eles são comidos pela população. Isso não é fake news. Isso não é mentira de internet, da tia do Zap. Isso de fato está acontecendo aqui no nosso país vizinho. A Venezuela é um país, isso aí foi se não me engano, eu nunca me lembro se essa matéria foi do Fábio Panunzio ou do Ian Boechat.
um especial de uma semana sobre a Venezuela que mostrava crianças garimpando um esgoto com água pútrida até a cintura, usando equipamento de como é que chama isso aí? Enfim, equipamento de garimpo ali, para ver se encontravam um anel, um brinco, algum objeto que algum venezuelano de mais sorte tenha eventualmente deixado cair num vaso sanitário. Cara, miséria absoluta isso, né? Esse aí é o país que, segundo o nosso presidente, é vítima de uma falsa narrativa e que precisa criar uma narrativa para mostrar suas virtudes. Não há virtudes ali. E mesmo se houvesse, elas desapareceriam frente a um governo que mata os seus opositores, que coloca na cadeia aqueles que ousam disputar com Nicolás Maduro eleições presidenciais e que assassina a própria população que tem a audácia de reclamar desse estado de coisas. Não há virtude na Venezuela de 2023. Pelo menos 7 medidas provisórias correm o risco de perder a validade do Congresso, entre elas a que reestrutura os ministérios e precisa ser votada até quinta-feira. Uma outra MP é a que garante o pagamento do auxílio gás a quase 6 milhões de brasileiros. Também corre o risco de cair. João Pedro Melo está com a gente ao vivo, traz as informações. Semana mais uma bem importante para o governo, não é, João Pedro? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é uma semana um tanto quanto corrida e que o governo mais uma vez tenta aí articular a base aliada para conseguir a votação desses temas que são considerados essenciais para a governança do atual governo, ou seja, do atual presidente da República. Ou seja, temos até amanhã para que o governo vote uma série de medidas provisórias que são aí consideradas muito importantes. Na lista, a gente tem aquela que repassa R$110 para quem recebe o Vale Gás, e que há uma outra, na verdade, que aumentou também o valor do Bolsa Família para R$600 mensais. Quando que essas medidas foram anunciadas? Lá no primeiro dia do governo, ainda no mês de janeiro. E agora elas correm o risco de perder a validade. Algumas delas precisavam de comissões especiais para analisar, de fato, o que dizia esse texto, e outras acabaram não tendo essa comissão, acabaram não tendo essa análise detalhada no Congresso Nacional. E o que isso implica? Implica que algumas delas, de fato, correm o risco de não serem votadas. Só que a gente tem algumas que são mais polêmicas, que a gente vem ouvindo, inclusive, muita coisa a respeito delas. A principal é aquela que prevê a transferência de algumas competências de ministérios para outras pastas. Por exemplo, a gente tem aí o cadastro ambiental rural, que deve voltar aí para o meio ambiente, mas que tinha a proposta de sair inicialmente, porque foi aprovado na comissão mista ali do Congresso Nacional. Tinha também uma outra que tratava sobre a Conab, né, a Companhia de Abastecimento, que teve parte transferida aí para o desenvolvimento agrário, que agora vai permanecer na agricultura. Então, toda uma questão que precisa ser analisada com um certo detalhe pelo Congresso Nacional. Bom, ainda com relação a essa questão, o cadastro ambiental rural, o que é? Ele é um mecanismo de prevenção de grilagem e desmatamento, tinha sido transferido para as mãos da pasta de gestão e inovação. Aí a gente teve essa troca específica, a Conab, que foi transferida então para o desenvolvimento agrário, que agora vai permanecer na agricultura. Se o Congresso não votar essa matéria de fato, esse texto da medida provisória, a esplanada dos ministérios, a estrutura que foi formada pelo atual governo, voltaria a ser como era na gestão de Jair Bolsonaro, ou seja, com 14 ministérios a menos. Imagina o perigo, a situação que seria para o atual governo ter 14 ministérios a menos a partir de agora. Então é uma situação tanto quanto complicada. O governo está correndo contra o tempo para conseguir, de fato, analisar essas medidas provisórias, só que há aquela dificuldade que a gente já bateu na tecla aqui várias vezes, já falamos aqui, que é a dificuldade de reunir uma base aliada, de fato, para votar esse tema. O governo está trabalhando nos bastidores, está tentando fazer aí essa articulação, principalmente com o nome de Alexandre Padilha, né? Fazendo articulação com essas pessoas do Congresso Nacional, inclusive com líderes partidários, né? A gente falou que ele já teve reunião com PSD, PSB, já teve reuniões com outros partidos, como o PSOL também, que formam a base aliada, para tentar, de fato, garantir os votos e votar esse texto. E aí a gente entra numa outra questão também que é um tanto quanto delicada, que é aquela questão de
de críticas que foram sofridas principalmente aí por parte de Arthur Lira, de que as medidas provisórias iniciam na Câmara, passam ali a toque de caixa, vão para o Senado Federal sem muito tempo de análise e os senadores só têm ali que chancelar, não tem tempo de fazer nenhum tipo de alteração. Então essa é uma crítica que vem sendo feita já há algum tempo e essa é uma questão também delicada que o governo está tentando driblar, está tentando resolver para conseguir aprovar todos esses textos. O fato é que essa vai ser mais uma semana corrida e esse tema é um tanto quanto delicado, já que implica na formação da esplanada dos ministérios e também em muitas questões que são programas de governo, ou seja, programas elaborados pelo atual governo. Valeu, João Pedro. Obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando. Havendo novidade, espaço aberto para a nossa equipe em Brasília. Até mais, bom trabalho. Até mais, um abração. Na Câmara, os deputados podem votar hoje o projeto de lei do chamado Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas. A regra estabelece que os indígenas podem ter a posse de terras em que estavam até outubro de 88, quando a Constituição foi promulgada. A proposta, que teve o regime de urgência aprovado na semana passada, já vem sendo discutida no Congresso há pelo menos 16 anos, mas ganhou força agora por causa da proximidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre uma ação movida pelo governo de Santa Catarina. O estado reivindica uma área de 20 mil hectares dentro de uma reserva ambiental que foi invadida por indígenas em 2009 no Vale do Itajaí. Para o relator do texto, o deputado Arthur Maia, a aprovação da proposta é importante para garantir segurança jurídica e paz no campo. O Congresso Nacional não deseja a baderna, não deseja insegurança jurídica, deseja sim a paz e a garantia da propriedade privada, que aliás é um princípio fundamental para qualquer país se desenvolver. No entanto, a decisão do presidente da Câmara de colocar o projeto em votação dividiu o Supremo Tribunal Federal. Por um lado, há ministros que defendem a ação, que a ação perde o objeto e deve ser retirada de pauta. Por outro, há quem entenda que o STF deve continuar a análise. Até o momento, o julgamento iniciado em agosto de 2021 está empatado em 1-1. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, defende que o papel de legislar cabe ao Congresso Nacional e não ao STF. É uma necessidade de legislar da Câmara dos Deputados. Essa omissão da Câmara nesse sentido suscitou diversas dúvidas e principalmente questionamentos à própria segurança jurídica dos nossos produtores no país. A previsão é de que o assunto vá a julgamento no STF no dia 7 de junho. E agora preparem. Preço da gasolina vai voltar a subir em junho com a mudança no modelo de cobrança do ICMS no Brasil. Prepara mesmo, porque tem uma subida em junho e outra em julho. Vamos começar pela de junho. A partir de quinta-feira, o imposto passa a ter uma alíquota única de R$ 1,22 por litro nos 26 estados e no Distrito Federal. É um valor 20 centavos superior à média cobrada atualmente. Eu nunca entendi como é que chegaram nesse cálculo aqui. Porque quando você fala de média, você está falando de pegar todos os valores nas 26 capitais e no Distrito Federal, unificar, né? E chegar a um valor que faça a média. Não ficar 20 centavos acima da média cobrada. Que média é essa? Não se chama média, né? Colocaram ali um valor e vamos nessa, né? É mais ou menos como se nós três frequentássemos um restaurante toda semana, Carla. O mesmo restaurante. E a gente sempre comesse e bebesse as mesmas coisas. Só que eu como mais e bebo mais que você e até então a gente vinha dividindo a conta. Cada um pagava R$100. Vocês veem que a gente vai em restaurante bom, né? Uhum. Aí alguém vai lá e faz a conta e fala, não, mas tá errado isso aqui porque o Megali, na verdade, está consumindo 140, a Sheila 80 e a Carla também 80. Então, vamos unificar isso aqui? Uhum. A gente vai agora pagar um valor fixo, né? A partir da semana que vem, pagamos sempre o mesmo valor para que não tenha problema. E aí a gente vai lá e calcula esse valor em R$400. Pois é. Como é que explica um negócio desses? Que média é essa, né? Todo mundo se dá mal. Cara, é impressionante. Os únicos com exceção, que não se deram mal. Vamos lá. Amazonas, Piauí e Alagoas, que cobram alíquotas maiores. Então, nesses 3 locais, haverá redução nas bombas. De resto, todo mundo vai pagar mais. Em São Paulo, o aumento deve chegar a 26 centavos o litro. No Rio de Janeiro, 11 centavos o litro. A nova alíquota foi estabelecida depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que buscou dar fim àquele impasse entre os estados e a União sobre o ICMS, um assunto que começou a ser discutido no ano passado, depois daquela lei publicada no governo Jair Bolsonaro, que criou um teto para o imposto de 17%.
e classificou o combustível como item essencial. O valor da alíquota foi estipulado, então, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária e o ICMS, a partir de agora, passa a ser cobrado apenas dos produtores e importadores e não mais de toda a cadeia, incluindo distribuidores e revendedores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer, vamos lembrar aqui, que a Petrobras poderia compensar essa alta, mas depois ele voltou atrás. Após a empresa mesmo, a companhia, negar que esteja prevendo uma nova redução de preços. Petrobras disse, não, a gente não vai cobrir esse adicional, esse custo a mais, não. E aí não para, eu falei desse aumento em junho, em julho tem mais. O governo vai retomar a tributação com a alíquota cheia de PIS e COFINS sobre a gasolina e o diesel também. E aí com isso o preço nas bombas pode subir mais 22%. Obrigada. Gasolina e etanol. Diesel não. Gasolina e etanol. E aí, com isso, o preço nas bombas sobe mais 22 centavos. Em frente, o Supremo Tribunal Federal anula mais uma condenação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na Lava Jato. Para a segunda turma, a 13ª Vara de Curitiba não tinha competência para analisar o caso, que deve ser enviado à Justiça Eleitoral. Quem tem os detalhes é Ângelos Fire. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirma que a decisão do STF que anulou uma condenação do político na Lava Jato revela que ele teria sido alvo de perseguição abusiva. Em julgamento ontem por 3-2, a segunda turma entendeu que o caso de Cunha deveria ter sido julgado pela Justiça Eleitoral. Dessa forma, a condenação a 16 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sentenciada pela 13ª Vara Federal de Curitiba, foi considerada nula. Neste processo, o Ministério Público Federal afirmava que Eduardo Cunha se beneficiou de pagamentos de propinas em contratos para a construção de navios sondas da Petrobras pelo estaleiro Samsung da Coreia do Sul. Ainda no STF, o plenário formou maioria para tornar réus mais 131 envolvidos na invasão a sedes dos 3 poderes. No Congresso, a CPMI dos atos de 8 de janeiro recebeu um pedido para quebrar o sigilo telefônico do ministro da Justiça, Flávio Dino. Conta aí, André Viana. O Supremo Tribunal Federal deve tornar réus a 6ª leva de denunciados por participarem dos atos criminosos de 8 de janeiro. E isso porque o STF já tem maioria para acolher as denúncias, com votos favoráveis dos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Rosa Weber e Edson Fachin. Até o momento, 1.044 pessoas vão responder processo após julgamento do Supremo, de um total de 1.390 denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Além disso, nesta segunda-feira, um senador do Distrito Federal pediu a quebra do sigilo telefônico do ministro Flávio Dino, em razão das investigações da CPMI dos atos criminosos. O senador Isalci Lucas, do PSDB, pediu acesso a todas as ligações e dados de WhatsApp, Google, Facebook e Apple referentes a Dino obtidos entre 1º de novembro de 2022 e 30 de abril de 2023. Esse é o primeiro requerimento do tipo contra o ministro e precisa ser aprovado durante uma sessão da Comissão Parlamentar Mista antes da quebra dos sigilos. Será enviada a Lula a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores para a sucessão de Augusto Aras na PGR. A troca será em setembro e o presidente não é obrigado a escolher um dos 3 indicados. Fala aí, Adriano Oliveira. A Associação Nacional de Procuradores define os 3 candidatos para a sucessão de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. A lista tríplice, composta por José Adonis Calou de Araújo Sá, Luísa Frischenstein e Márcio Bonsalha, vai ser entregue a Lula. É o presidente quem decide se indica alguém entre os recomendados pela associação ou se escolhe o novo procurador fora dos inscritos. Em entrevista exclusiva a Reinaldo Azevedo, no início de março, Lula disse que vai usar um critério pessoal para definir o novo PGR. Luísa Frischenstein e Márcio Bonsalha estiveram entre os candidatos da lista de 2021, mas o então presidente Jair Bolsonaro reconduziu Augusto Aras para mais um mandato. Ele foi escolhido em setembro de 2019 para substituir Raquel Dodge e não fazia parte dos candidatos da associação. O mandato de Aras à frente da Procuradoria-Geral da República vai até setembro deste ano. Chega a 32 o número de presos por envolvimento no chamado golpe do nude. Do nude ou do nudes? Dos nudes. É dos nudes, né? Uhum. Golpe dos nudes. A operação foi deflagrada ontem pela polícia do Rio Grande do Sul e as vítimas eram de 12 estados. Jean Costa.
32 pessoas foram presas em uma operação de combate ao golpe dos nudes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ao menos 80 pessoas que sofreram o golpe foram identificadas. Os crimes teriam acontecido em 12 diferentes estados. As investigações começaram há 11 meses após a prisão de um homem que levou à descoberta desta organização criminosa. Segundo a polícia, um dos líderes do grupo já esteve preso e, ao ser libertado, recrutava outros criminosos para praticarem extorsões usando o golpe dos nudes. Conforme o diretor do Departamento de Investigações do Narcotráfico, o delegado Carlos Vendt, os criminosos também aplicavam o golpe para adquirir imóveis de luxo para benefícios próprios da facção. Esse grupo queria adquirir um patrimônio no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, o valor era muito elevado, então eles tinham também como estratégia aplicar o golpe do nudes para adquirir imóveis que eles queriam que passasse a fazer parte, a pertencer à organização. Em quase um ano, 140 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul pela prática do crime. Bom, e a gente segue para o Paraná. Ontem nós trouxemos, né, Sheila, essa história e é terrível, as imagens são terríveis. A polícia do Paraná ainda tenta localizar um motorista que atropelou e matou uma mulher agredida em frente a uma boate em Cascavel. Cleverson Bravo vai contar mais detalhes. Um policial penal está afastado, suspeito de envolvimento na morte de Daiane de Jesus Oliveira, no final de semana em frente a uma casa noturna em Cascavel, no oeste do Paraná. Câmeras de segurança mostram a mulher sendo agredida por 2 homens. Ela fica caída no meio da rua quando um veículo se aproxima e arrasta a vítima por 70 metros. A polícia diz que já identificou os 2 agressores e o motorista que atinge a mulher. Por enquanto, nenhum deles se apresentou para prestar esclarecimentos. E aí a questão, né? Claro, esses homens, eles têm relação com a casa noturna. Ela visivelmente estava alterada, né? Uhum. Ela estava alterada. E eles deixam a mulher agredida e desacordada no meio da rua. Passa um motociclista ao lado, consegue desviar. Mas aí o motorista desse veículo, ele até é alertado pelas pessoas que estavam ali na frente da casa noturna, até com ela, né? Uhum. E ele não para. Parece que ele acelera, né? Inclusive. Então, é porque assim, esse motorista ainda não foi localizado, ainda não foi ouvido. Mas se imaginando nessa situação, você tá em uma via, tá tudo vazio, no meio da madrugada, e um grupo pede para que você pare o carro, do nada. O que você faz? Eu acho que esse motorista pode ter se assustado. Não estou eximindo ele completamente da responsabilidade no que aconteceu, pela morte dela. Mas ele não viu que havia uma pessoa caída no chão? Ele tem que, né? Ele deveria ter visto. Direto para uma delegacia. Para aí poder usar essa argumentação. Olha, ali eu fiquei com medo, mas eu vim direto para cá. Mas será que ele sabe? Ele arrastou uma pessoa por 70 metros. É difícil não saber, né, que isso aconteceu. Não uma coisa dessas. Olha, é terrível a história. Uma história terrível. Agora, sim, as pessoas que dizem, esses homens que a agrediram e deixaram no meio da rua, não tem como se eximir da responsabilidade. Dizer, não tenho nada com isso, não fui eu que atropelei. Pelo amor de Deus, vocês deixaram uma pessoa desacordada no meio da rua. O que podia acontecer? Óbvio que era isso, né? É óbvio, o resultado é muito óbvio. No mínimo, um dolo eventual, né? Quando você assume o risco de estar cometendo um crime. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil toma novos depoimentos daquele caso do ator Jeff Machado, encontrado morto depois de ficar 4 meses desaparecido. Pedro Dobal. O pedreiro que concretou o chão do quintal onde foi enterrado o corpo do ator Jeff Machado afirma que não sabia do crime. O profissional, que preferiu se identificar apenas como Carlos, prestou depoimento à Polícia Civil nesta segunda-feira como testemunha. Aos investigadores, ele disse que foi contratado por Bruno Rodrigues, amigo do ator e principal suspeito do assassinato, mas não desconfiou de nada. Uma das linhas de investigação envolve uma suposta promessa de trabalho em televisão. Segundo a família de Jeff, o ator chegou a pagar R$12 mil para conseguir a vaga. E a psicóloga do Museu do Amanhã, hein? No Rio de Janeiro, essa mulher foi levada para a delegacia, essas cenas circularam bastante por aí, depois de ofender e agredir funcionários de um restaurante no Museu do Amanhã. Júlia Kallenbach tem os detalhes.
Uma psicóloga é flagrada proferindo ofensas homofóbicas contra uma chefe de cozinha em um restaurante no Museu do Amanhã, no centro do Rio. Identificada como Juliana de Almeida César Machado, a mulher, completamente descontrolada, proferiu ofensas contra Isabela Duarte, que não reagiu. O caso aconteceu no último sábado e o momento foi filmado por frequentadores do restaurante Casa Saulo. No vídeo é possível ouvir Juliana ameaçando a vítima, alegando ser desembargadora. Pelas redes sociais, o Museu do Amanhã e o restaurante Casa Saulo repudiaram a ação da psicóloga e afirmaram que prestaram apoio à vítima. Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou. A reportagem não conseguiu localizar a acusada. Nas imagens ainda é possível ver que o braço de Isabela está sangrando e que uma funcionária e clientes do restaurante também ajudaram a conter a mulher e chamaram a polícia. Eu vou denunciar essa desembargadora. Eu vou fazer a polícia. Prazer. Eu sou desembargadora. Fique à vontade. Você tá seu viado. Você é sapatão. Nossa, que fofura, hein? E que frieza, né, desses funcionários, porque a funcionária botou os braços pra trás, essa mulher chegava pertinho do ouvido dela pra incitar, pra agredir, pra tudo, e ela provocar, né? Provocar, e ela fechou os olhos e falou, tá bom, pode chamar a polícia, ok. E que fria, tem que ter, né? Lidar com esse tipo de gente. Imagina, pra não reagir ali imediatamente. E ela tentando colocar, eu sou desembargadora. É nada, é psicóloga. E bem desregulada, pelo sinal, né? Não é uma excelente profissional, pelo jeito. Que gentinha, né? Que esse tipo de carteirada social no pobre do funcionário que tá lá fazendo o trabalho dele e de maneira extremamente digna, né? Que diferença. Ela se vê como um ser humano superior, né? De uma casta superior. Uhum. Tá bem abaixo no quesito moral, no quesito ética, no quesito bom senso. Tá bem abaixo desses funcionários que estão de parabéns, que foram ofendidos e tiveram foram, como é que é? Tranquilos e infalíveis como Bruce Lee, né? Uhum. No meio do turbilhão de ofensas. Que seja encontrada aí, que a gente entenda direito o que aconteceu e ela responda por essa barbaridade. Nosso ouvinte Ricardo tem uma classificação excelente aqui, é uma carteirada de baixa performance. Né? Isso. Traduz. Em Portugal, um casal de brasileiros denuncia agressão e tortura em uma casa noturna de Lisboa. Fala aí, Arthur Coelho. Um casal de brasileiros pede justiça após ser espancado em um bar de Lisboa, em Portugal. O caso aconteceu na segunda-feira. Segundo o advogado Luiz Almeida, ele teria tentado ir atrás do namorado, o empresário Jefferson Gomes, no banheiro do estabelecimento, mas foi barrado por um segurança e em seguida agredido com socos. Uma prima de Luiz também sofreu agressão. O advogado relatou ainda que Jefferson foi torturado e afogado em um rio pelos seguranças e que a agressão só parou após a chegada da polícia. Ele fala em omissão dos guardas. E a gente estava gritando que os agressores estavam ali, que a gente precisava de socorro, e a gente, enfim, não conseguimos finalizar nenhum relato, não conseguimos fazer nenhum relato com a polícia. A polícia foi super grosseira, exigindo a documentação do Jefferson para prosseguir com o relato. A gente conseguiu ainda falar algumas coisas, mas enfim. Luiz recebeu alguns pontos e Jefferson passou por uma cirurgia de 3 horas e ficou 2 dias internados. O bar informou que não compactua com violência e que disponibilizará as imagens das câmeras de segurança. A polícia não se pronunciou. Pelo menos 75 pacientes vão passar no segundo semestre pelo tratamento que aumenta as chances de cura de alguns tipos de câncer. A terapia celular, conhecida como CAR-T-cell, tem apresentado resultados positivos e em um mês, um dos voluntários alcançou a remissão total de um linfoma em estágio terminal. Dá muita esperança pra gente. O aposentado Pedro Pellegrino, de 61 anos, lutava contra um câncer havia 13 anos e conta que já tinha tentado diversos tratamentos. Ele já estava em cuidados paliativos quando começou a terapia celular. Eu devo ter feito umas 46 quimioterapias, entendeu, ao longo da minha vida, né? E principalmente nesse período de tempo de 5 anos para cá, quando o linfoma começou a me pegar, né, vamos dizer assim, fora uma série de outros exames e fora a questão também do próprio transplante de medula. Então, nada disso adiantou. Eu até fico meio sem palavras, mas nunca vou esquecer do esforço de cada um deles, tá?
A tecnologia está sendo desenvolvida e aplicada pela USP, em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto. Tudo nacional, hein? Até agora, 14 pacientes foram tratados com o CAR-T-cell e todos tiveram a remissão de pelo menos 60% dos tumores. O método tem como alvo alguns tipos de leucemia e linfomas e funciona a partir da alteração genética das células de defesa do corpo. O tratamento contra mieloma múltiplo, que atinge a medula óssea, também é possível, mas ainda não está disponível no país. O coordenador do Centro de Terapia Celular da USP, Dimas Covas, ressalta que a ideia é de que o CAR-T-cell seja oferecido gratuitamente no SUS. O tratamento é revolucionário, muito rápido, e a nossa intenção é que isso possa ser produzido em escala, ou seja, produzir um maior número de tratamentos, e isso ser oferecido ao SUS. Para isso, nós ainda precisamos de terminar os estudos, tá? São estudos que vão demorar aí em torno de mais um ano para que esse produto possa, de fato, ser registrado e estar disponível a todos os pacientes. Mas, por enquanto, é caríssimo, né? R$500 mil, uma média de R$500 mil por aplicação. Mas também é um negócio totalmente revolucionário. Mas se produzido em larga escala, né? Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Mas só para dar uma ideia do nível de sofisticação, desenvolvimento, né, e tudo mais que tem essa técnica aqui. É importante a gente lembrar o que significa verba para pesquisa. Quando a gente dá esse tipo de notícia, governos cortam verba para pesquisa. Quantas mensagens a gente não recebe de gente que fala assim, universidade é para estudar, tem nada que ter verba para pesquisa. É isso aí, ó. É isso. Esse é o resultado desejado quando a gente libera verba para pesquisadores e para pesquisas. Esse tipo de inovação. Sem pesquisa isso não existe. Ou existe, mas certamente não dentro do Brasil. De parabéns, esses pesquisadores, esses médicos, esses cientistas, todos os participantes desse estudo. A gente está aqui torcendo muito, né? Rezando muito para que ele tenha um andamento positivo. Bom, ainda falando de saúde, depois do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul registra casos de gripe aviária em aves silvestres. Eduardo Oliveira. A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul confirmou a detecção de foco de influenza aviária de alta patogenicidade em aves silvestres, localizadas próximas à Lagoa da Mangueira, no município de Santa Vitória do Palmar. É o primeiro caso em solo gaúcho desde a chegada do vírus na América do Sul e no Brasil. O vírus foi identificado em aves marinhas, conhecidas como cisne de pescoço preto. A notificação de animais mortos ou doentes foi atendida pelo Serviço Veterinário Oficial e as amostras colhidas foram enviadas para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas, unidade de referência da Organização Mundial da Saúde e que confirmou a doença. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva pune os primeiros atletas por envolvimento no esquema de fraudes em aposta. O jogador Romário, que atuava no Vila Nova, foi banido do futebol e multado em R$25 mil. Fala aí, Marcos Nazzoni. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva bane o volante Marcos Vinícius, conhecido como Romário, ex-jogador do Vila Nova de Goiás, por envolvimento na manipulação de resultados dos jogos do futebol brasileiro por meio de apostas. Além disso, ele deve pagar uma multa de R$25 mil por participar do esquema. Já Gabriel Domingos, que atuava no mesmo clube, foi condenado a 720 dias de suspensão e pagará uma multa de R$15 mil. Em nota, a defesa de Romário disse que vai recorrer da decisão porque a pena foi muito exacerbada diante da sua primariedade e seus bons antecedentes. A CPI das apostas esportivas continua e deve ouvir nesta terça-feira o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, na condição de testemunha. Só informando aqui, pela NBA, ontem deu Miami Heat, tá? O Boston Celtics morreu na praia, venceu 3 seguidas, mas o Miami ontem não deu a menor chance e lá em Boston desclassificou o time local e vai decidir o título da NBA já a partir de quinta-feira contra o Denver Nuggets. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara, inovação e qualidade japonesas, a serviço da agricultura brasileira. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Milton, bom dia. Como é que vai, meu caro Megali? O nosso apresentador, hein? Você tá cada vez melhor, também com a Sheila Magalhães do lado e a Carla Bigato, né? Até eu que sou mais bobo, viu? Agora é o seguinte, você não vai falar bem do Dorival, você não fala, você metia o pau nele quando ele tava no Flamengo. Não. O Flamengo fez a maior burrada da sua vida ao mandar ele embora, ganhando tudo lá, o elenco todo unido em torno dele, para contratar aquele VP de péssima lembrança. Ele e a sogra. Mas e no mais? No mais. Olha, eu quero falar do meu querido e amado Corinthians, né? Corinthians, nada é mais bonito. Essa frase é miltoniana também. Olha, Corinthians negociando com o Coelhar. Ou seria Coedjar, ex-volante do Flamengo. Jogava muita bola, mas foi embora e tá voltando. Porque o Flamengo tá desesperado, né? Tá tentando até a volta do Zico, com 18 anos. Porque nada anda lá. Nunca um time, eu repito, pisou tanto na bola em matéria de técnico. Mandar o Dorival embora para contratar aquele VP, que esse não volta pro Brasil nunca mais, nem como turista. E também o Sampaoli, que parece que está superado. Luxemburgo não está superado. Técnico, eu repito, fica velho lá em cima. O jogador fica velho aos 35, 36, 37. Entendeu? Agora, técnico fica velho mesmo aos 80. Entendeu? 75. Grandes técnicos do mundo no Brasil e no exterior, com idade avançada, foram grandes treinadores, tá bom? Mas eu quero falar agora a respeito do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, sossega o abacaxi, rapaz. Você não é bom técnico, você é excelente técnico. Seguramente o melhor da América do Sul, disparado o melhor do Brasil. E um dos melhores do mundo. Tanto é que não ficarei surpreso se ele for dirigir uma seleção agora lá na Europa. Abel, Abel, você é muito chato. Você reclama quando um lateral que você acha ali perto do teu banco, que o lateral é do Palmeiras, o bandeirinha dá para outro time, você fica enraivecido como se fosse 5 gols tomados em sequência. Sossega, rapaz. Grande abraço para vocês e grande semana, e vocês sabem, futebol é no Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão. Tchau.